para depois a gente disponibilizar lá, tá bom? Então, boa noite de novo para quem foi chegando, né? A gente foi conversando um pouco aí sobre os cenários que a gente está vivendo aí, né? Eu já também me desculpa, hoje eu precisei iniciar um pouco mais tarde, porque tive um problema na empresa, eu tive que voltar para lá, eu tive que fazer umas correrias e acabou atrasando um pouquinho aí. Mas vamos lá, vamos seguir adiante com a nossa logística. A gente não tem muito tempo pela frente, né, pessoal? Estamos quase nos finalmente aí, né? E aí a gente vai dar andamento, né? A gente fechou algumas conversas aí na última aula a respeito de métodos, né, de reposição, e a gente vai continuar hoje aí com mais alguns conteúdos, mais algumas estratégias técnicas, né, para gestão de estoques, né? Acho que é o ponto que eu quero trabalhar hoje aí, né? Então eu vou só resgatar ali o que a gente trabalhou por último, né? Eu deixei alguns exemplos ali para vocês fazerem, né? E aí a gente dá seguimento aí à nossa aula, tá bom? Beleza? Pessoal, foi isso mesmo, né? Eu deixei alguns exemplos, acho que eu não sei se todos ali na própria aula já foi resolvendo, né? Acho que a gente chegou a resolver, né? Já na própria aula mesmo a gente fez, né, pessoal? É isso, A né? gente fez na aula passada com você. Perfeito, perfeito. Então a gente já deixou pronto já. Isso que eu estou dizendo, pessoal, é um Excel que eu deixei lá no Classroom, né? Eu deixei como material, né? Na verdade, não era nenhuma atividade no caso, né? Era um material de aula mesmo que eu chamei lá de que está naquela pasta slides, né? Na verdade, o nome está errado, não seria slides, né? Seria material de aula, né? Ele é um Excel que chama cálculo ponto de reposição, né? Deixa eu abrir aqui e a gente retoma a partir dele, né? Só um segundinho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir. Deixa eu projetar aqui rapidinho, vamos lá. Beleza. Bom, pessoal, olha só, foi isso aqui que eu coloquei lá para vocês, né? E qual que era a ideia aqui, né? A gente chama de ponto de reposição dentro da gestão de estoques, o momento, né, ou a quantidade de estoque que você deveria fazer uma, uma solicitação de material. Então, quando a gente chega nesse nível, é o momento da gente pedir mais, é o momento da gente solicitar uma entrega. E o que a gente leva em consideração nesse cálculo, né? A gente leva em consideração a demanda. Opa, tá pintando aqui. A demanda, o que é demanda, né, pessoal? Aqui, por exemplo, a gente pensou numa empresa de pintura. Ela usa lá, por exemplo, 10 latas de tinta por dia, né? O lead time, o que é o lead time, pessoal? Alguém pode me ajudar? E o que é lead time? É o prazo de produção? Isso, é o prazo de produção, é o prazo de entrega, é o tempo decorrido entre iniciar e ter entrega. Pode ser uma produção, pode ser uma entrega, né? Você solicitou a um fornecedor de alguma coisa, né? E aí ele, por exemplo, você pediu um lanche, né? Por exemplo, você solicitou um lanche e aí o lanche ele foi produzido e ele foi entregue. Então, o tempo decorrido entre você pedir o lanche e ter o lanche na tua casa, a gente chama de lead time, né? Que é esse tempo aqui. Por que esse tempo é muito importante, pessoal, na gestão de estoque? Ele é importante por quê? Porque ele é o tempo que a gente vai considerar na nossa análise,
né? É claro que eu dependo de uma precisão do meu fornecedor. O meu fornecedor, eventualmente, ele pode não ser tão preciso, ele pode atrasar, ele pode ter um problema durante a produção, ele pode ter um problema durante o transporte. E é por isso que a gente tem o estoque de segurança, que está aqui também, né? Por que a gente tem estoque de segurança? O estoque de segurança existe para nos proteger, para nos segurar em caso de uma falha de fornecimento. Então, assim, ó, eu estou esperando o meu produto em 15 dias. Mas e se o meu fornecedor atrasar, eu vou ter uma pequena reserva. Essa é a ideia. Tá. E qual que é o ponto de reposição, pessoal? Assim, ó, eu gostaria até que vocês pensassem até na ideia dessa conta. Não precisa nem... A conta, como que ela é feita, né? Ela é simples, né? Ela é assim, ó. Ponto de reposição, né? Ponto de reposição é igual consumo, demanda. Vou colocar demanda aqui, que eu usei demanda ali. Demanda multiplicado por lead time mais estoque de segurança. Então, se a gente avaliar aqui a fórmula, é essa. Mas o que está por trás dessa fórmula? Uma coisa muito simples, uma coisa muito lógica. Ó, deixa eu colocar aqui, vai ficar mais legalzinho. Aí. Então, o que está por trás dessa fórmula aqui? Está por trás o quê? Eu tenho um consumo diário, eu tenho uma quantidade de dias, né, que eu vou ficar aguardando aquele produto, então eu multiplico o quanto eu demando por dia pela minha quantidade de dias que vai levar para entregar. E eu sou uma segurança. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como que a gente fez? Olha lá, ó. A gente multiplicou 10 vezes 15 mais 5. 10 vezes 15, 150. 150 mais 5, 155. O que significa isso, pessoal? 155 é o nível de estoque que nós teremos no momento que eu vou pegar e vou olhar para aquilo e falar, bom, é momento de pedir mais. Então, nesse momento que o estoque está em 155, eu vou pegar o telefone e vou ligar lá para o fornecedor de tinta, por exemplo, e falar, me manda mais tinta, me manda mais produto, porque eu já estou no meu ponto de reposição. Então, o ponto de reposição é um momento de acionamento. É a hora que a gente aciona o suprimento, a entrega. Então, por isso que ele é tão importante, né? É o momento que a gente vai acionar o fornecedor. Isso pode ser um fornecedor, eu posso acionar, por exemplo, a produção, eu posso acionar qualquer tipo de fornecimento, seja ele interno ou externo. Mas o fato é, se eu não acionar nesse momento, que é o ponto de reposição, eu vou ter falta de material. Eu só não vou terminar exatamente no 15º dia, porque eu tenho um pouco de estoque de segurança, mas esse estoque de segurança ele é limitado, né? A gente até fez aqui uma curva, né, que a gente chama curva dente de serra, simulando isso, né? O que a gente colocou aqui? A gente colocou, por exemplo, os dias aqui, né? Por exemplo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e vai embora, né? É claro que aqui, na verdade, eu fiz uma sequência de datas aqui, né? Não necessariamente até o dia 30, depois começa o dia 1. Eu estou colocando uma sequência. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, vai até o 30º dia. Depois, 31º, 30... Aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o consumo, né? Nesse caso, eu fiz esse exemplo da água aqui, ó. Consumo ou demanda, tanto faz, 2 litros por hora. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 litros por hora. Perdão, pessoal, eu falei dias aqui, não é dias aqui, são horas, né? Seriam horas, primeira hora, segunda hora, terceira hora. Então, 2 litros por hora, então eu coloquei, ó, 2. É o quanto a gente está consumindo de água por hora. E aí eu coloquei o estoque do lado. Tenho 20 no estoque, consumi 2, caiu para 18. Tenho 18, consumi 2, caiu para 16. E assim vai, olha lá, ó, vai. No cálculo aqui, o que a gente fez? Olha só, 2 litros por hora. Qual que é o lead time da água? 4 horas.
Qual que é o estoque de segurança que a gente determinou assim de forma empírica? 2 litros. A gente colocou isso de forma empírica, ou seja, a gente chutou. Então, ó, 2 vezes 4, 8. 8 mais 2, 10. Então, o ponto de reposição é 10. E aí vai ela, ó, 20, 18, 16, e a água está baixando. A água está baixando. Chegou no 10. O que é o 10? É o momento de pedir. Aí nós fazemos o pedido em 10 aqui. O fornecedor de água, você pode me mandar um galão de água? Posso. Daqui 4 horas eu estou aí, ó. Daqui 4 horas eu estou aí. Então, ó, se eu liguei aqui para ele, começa a correr as horas. Olha lá, ó. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora. E aí o que acontece? Eu tenho uma entrega. Entrega de quanto? Ó? De 20 litros. Deixa eu apagar essa entrega aqui, ó. Olha só o que ia acontecer na quarta hora se não tivesse entrega. O meu estoque ia chegar a 2. O que é 2 litros? A minha segurança. E se eu ficasse mais uma hora sem entrega? Zerou. Acabou a nossa água. Por quê? Porque o fornecedor deveria ter entregue nessa hora 4 aqui, ele não entregou, nós bebemos a segurança e zerou o estoque. Então, e se correr tudo bem, como que vai ser? Se correr tudo bem, eu tenho uma entrega aqui, ó, 20 litros. Aí o que acontece com o meu estoque? Eu tinha 2, ele sobe para 22, porque eu tive uma entrega. E aí começa tudo de novo. Tenho 22, consumo 2, baixa 20. Consumo mais 2, baixa para 18. Vai consumindo. Chegou no 10, pedido de novo. Fornecedor, me manda mais um galão de água. Beleza. Aí ele me manda. 4 horas depois, eu tenho uma entrega. Aí chegou a entrega, alimenta meu estoque. Ou seja, percebam, pessoal, ó como que o estoque se comporta. Vai baixando, tem entrega, ele sobe. Vai baixando, tem entrega, ele sobe. Vai baixando. Pensem, as coisas não são assim? As coisas da nossa casa não são assim? Por exemplo, você compra o arroz, você vai consumindo o arroz, chega um momento que ele acaba, você compra mais, sobe estoque. Vai consumindo, baixa estoque, aí compra, sobe. Todos os produtos que a gente usa, seja na nossa casa, seja no nosso carro, por exemplo, combustível. Como que funciona? Eu abasteço meu carro, eu vou consumindo e vai baixando meu estoque até o momento que eu abasteço de novo. Que momento que é o ponto de reposição? No carro, por exemplo, o que é o ponto de reposição de combustível no nosso carro? O que vocês acham? A reserva. A reserva. A reserva é um chamadinho ali dizendo, abastece. Tem que suprir, tem que comprar combustível. É a mesma coisa, pessoal. A reserva do carro é o próprio ponto de reposição. Então, qual que é o conceito que a gente tem em gestão de estoque usando isso daqui? Se eu faço o pedido no momento certo, que é no momento do ponto de reposição, se o meu fornecedor ele cumpre o prazo previsto, se a gente cumpre a demanda prevista, nós não vamos ter falta de estoque. É um jeito da gente gerenciar o nosso estoque, certo? Então, pessoal, usando essa técnica aqui, resolveu o problema. A gente consegue manter o estoque sempre abastecido e a visão que eu tenho que ter é uma visão de lead time, consumo e segurança. Como eu disse, a segurança a gente calculou de modo... Aqui eu coloquei qualquer valor, 5, 1.000, 50, mas eu preciso calcular essa segurança. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Então, é um ponto que eu queria trazer para vocês. Bom, pessoal, minha pergunta. Dentro desse assunto, estou fazendo uma pequena revisão do que a gente viu aula passada. Sob controle. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não, professor, tá tranquilo. Legal, beleza. Então, seguimos. Vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Então, eu vou voltar um pouco aqui. Eu vou interromper um pouco esse compartilhamento aqui. E nós vamos dar andamento.
Vamos lá, deixa eu pegar um pouco de material aqui. Vou pegar aqui mais um minutinho, turminha. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Voltemos aqui. Bom, então, voltando para o slide, o que a gente tem nesse slide aqui é exatamente isso, né? É um jeito da gente fazer revisão contínua, né? Então, a gente faz o quê? Determinamos o HOP, HOP seria ponto de reposição, só que é em inglês, né? Reorder Point, né? Reorder Point. Então, é RE, né? Order, né? De pedido. Então, é um ponto de refazer o pedido, né? Reorder Point. O estoque de segurança é o SS aqui, né? E aí a gente, vida que segue, lá. Estoque vai sendo consumido, chega no HOP, a gente faz o pedido, um lead time depois o produto chega, reabastece o estoque, vamos consumindo, bateu no HOP, fazemos pedido, lead time, o produto chega, alimenta o estoque e vida que segue. Então, dessa forma, a gente não tem problemas. Bom, vamos lá. Eu tenho uma revisão contínua aqui. Perdão, revisão contínua não, revisão periódica, né? Que é esse cara aqui. Eu vou dar uma avançada para a gente ver lote econômico de compras e estoque de segurança e depois a gente volta aqui. Vamos fazer lá primeiro, depois a gente volta. Esse modelo aqui, pessoal, só explicando para vocês. O modelo mais comum de se usar é esse modelo contínuo, certo? Que é o que a gente acabou de ver agora, que é por ponto de reposição. Só que, qual que é o problema que a gente tem nesse revisão contínua aqui? Não é um problema, na verdade é uma condição. Vamos dizer que vocês trabalhem lá na empresa com diferentes tipos de parafuso, por exemplo, né? E todos os parafusos você controla por meio desse HOP aqui. Bom, você compra sempre o parafuso do mesmo fornecedor, né? Qual que é um problema que a gente vê nessa solução aqui? Cada produto vai ter o seu momento de fazer o pedido, né? Por exemplo, hoje eu fiz o pedido do parafuso de 0,5 polegada, aí depois, amanhã, eu vou fazer o pedido do parafuso de 3/8, depois amanhã eu tenho que fazer o pedido do parafuso de 5 milímetros. Ou seja, são diferentes parafusos e cada um entrou no HOP um dia diferente. Pensem no fornecedor desse parafuso. O que ele vai falar? Pô, por que você não colocou para o pedido de hoje junto com o de ontem? Por que você mandou um ontem, um hoje e amanhã você mandou outro? Entendeu? Ou seja, o fornecedor ele pode causar um transtorno isso. Além do que, eu começo a ter também um desgaste de frete. Ou seja, eu tenho que pedir produtos com muita frequência. E cada dia eu tenho que pedir um produto diferente. Então, o que a gente vai dar uma olhada aqui em revisão periódica? De que jeito que eu poderia fazer a compra de todos os produtos, por exemplo, uma vez por mês? Ao invés de eu comprar a hora que chega no HOP, no revisão periódica, a gente trabalha com um estoque mais alto, que a gente chama de estoque objetivo. E aí a gente leva todos os produtos até esse estoque objetivo e esse estoque objetivo me cobre por um mês. Por exemplo, eu estou falando um mês que é um exemplo, né? Geralmente a gente usa um mês, mas pode ser 2 semanas, pode ser 3 meses.
pode ser o período que a gente quiser, né? A gente vai ter que informar nesse IP aqui, que é um intervalo que a gente chama. Mas essa conta aqui, então, ela vai servir para fazer também reposição, só que ao invés de fazer a reposição no dia, que é o limite da quantidade para você não ficar sem, a gente trabalha com um estoque maior para que esse estoque dure ao menos um tempo que você definiu. Mas eu prefiro, pessoal, a gente andar e depois na aula que vem, a gente volta nesse cara aqui. Ou ainda até o final dessa aula aqui, se houver tempo, né? Então, vamos seguir aqui e depois a gente volta ali. Tá. Então, pessoal, vamos lá. Essa curva aqui, pessoal, ela está dizendo várias coisas. Então, eu vou perguntar algumas coisas para vocês me ajudam a responder aí. O que significa esse gráfico aqui que ele está descendo aqui, ó? O que isso significa? Consumo, é. Consumo, perfeito. O que significa essa linha que sobe aqui? Reposição. Reposição, entrega, perfeito. De novo, o que significa essa margem que tem aqui embaixo, que não toca a linha do zero, que é o que ele chama de SS? O que é isso aqui mesmo? Estoque mínimo. Estoque mínimo, estoque de segurança, perfeito. Lead time a gente acabou de falar, né? Que é o tempo entre pedir e entregar. Beleza. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês, vamos lá, e vocês vão respondendo. A gente já sabe calcular o ponto de reposição para não deixar faltar? Sim ou não? Se eu tenho as informações, ó, eu tenho o consumo, ó, como o Gabriel falou, eu tenho o consumo, eu tenho o lead time e eu tenho o estoque de segurança. A gente consegue calcular o ROP que está aqui, ó? Sim. Tá, me Consegue. perdi no... Consegue, né, pessoal? Dá para calcular na boa. Por quê? Eu tenho o consumo, eu tenho o lead time, eu tenho o estoque de segurança. Beleza, a gente consegue calcular. Então, olhando para esse gráfico, a gente já sabe calcular o ROP. A gente fez essa conta, que é aquela que a gente acabou de fazer ali. A gente sabe calcular estoque de segurança? Sim ou não? Não. Não, a gente não sabe. Então, a gente precisa aprender. Nós sabemos o quanto a gente vai comprar essa linha que o Gabriel já falou, que é a reposição. É o que eu comprei. Nós sabemos o quanto a gente compra? Sim. Sim. Quanto que a gente compra, Gabriel? Vamos ver. Ah, mas precisa do estoque de segurança para saber. Mas mesmo que eu te falasse o estoque de segurança, quanto que você vai comprar? Quanto que a gente compra, pessoal? Essa pergunta é para todo mundo, não é só para o Gabriel, não, para todo mundo. Quanto que a gente compra? Quando você vai no supermercado, quanto que você compra? A quantidade necessária para passar um período. É a necessidade, né? É a necessidade. Perfeito. Vocês chegaram no ponto que eu queria. Mas para qual período? Para um mês, eu acho. Um mês? Mas é que um mês, né? Um mês de carne, por exemplo, você costuma comprar um mês de carne? Não, porque perde, né? Comer carne Perfeito. congelada. Mas você compraria um mês, por exemplo, de pasta dental, por exemplo? Sim. Sim, né? Eu também acho que sim. Você compraria, por exemplo, 3 meses de palito de dente? Sim. Sim. Mas por que a gente não comprou, então, 3 meses de carne e uma semana de palito de dente? Tá entendendo? Esse é o ponto, pessoal. A gente tá perfeito, nós estamos conversando para chegar. A primeira impressão que a gente tem é, beleza, eu preciso comprar. Beleza, tá, mas quanto eu vou comprar? Então, quando a gente está na empresa, a gente tem esses mesmos dilemas. Quanto comprar? É melhor eu comprar? Claro, pessoal.
que pensando numa empresa, dependendo do ramo que você tem, você poderia falar assim, não, eu só vou comprar o que eu vou vender. Eu vou comprar justo, eu vou comprar só o necessário, eu vou comprar... Mas a gente está falando sobre isso, sobre gestão de estoques. Pensa, nem todas as empresas conseguem fazer isso. Por exemplo, olha, eu acabei de comprar que estou te vendendo. Por exemplo, eu vendo celular. Então, a pessoa comprou de mim um celular, eu vou lá, compro um celular do fabricante e vendo para você. Aí depois, amanhã, alguém comprou, eu vou lá, compro e vendo. Se a gente pudesse fazer isso, né, como a gente até comentou em aula aqui, mais ou menos num formato como o pessoal faz muito em e-commerce hoje, até o próprio Gabriel trabalha com isso, né? A gente falou também do dropshipping, que é quando eu vendo, mas eu peço para o meu fornecedor já entregar direto para o meu cliente. Então, tem essas estratégias. Mas, pensa no supermercado, pensa numa loja de roupa. Você chega lá, tem um monte de roupa, tem um monte de coisa. Como que eles compraram? Quanto que eles compraram? Então, eles também têm esse dilema. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é o quanto a gente compra. Claro que a gente compra quanto a gente quiser, mas as dúvidas que vão rodear nossa cabeça enquanto gestores são essas que a gente acabou de fazer essa brincadeirinha aqui. Pô, quanto que eu compro de carne? Quanto que eu compro de palito de dente? Quanto que eu compro de creme dental? Quanto que eu compro de sabonete? Sei lá, cada coisa eu vou falar um certo tempo, baseado em nossas experiências, mas o que a gente vai processando na nossa cabeça? O preço, se o produto é perecível ou não, se eu tenho lugar para guardar ou não, se é um produto de difícil aquisição. Vocês não fazem isso? Por exemplo, você gosta de alguma coisa, você fala, pô, quando eu acho essa coisa, eu compro bastante já para não ter falta. A gente faz essas coisas. A gente administra essas coisas, certo? A gente já faz isso. Sabe por quê? Porque a gente vive, porque a gente tem experiências. E a vida nos traz experiências. E quanto mais o tempo passa, mais experiente a gente vai ficando. Muito bem. E certamente, por exemplo, você vai falar com uma pessoa mais velha, ela vai explicar tudo isso para a gente, né? Não, quando você vai no supermercado, ó, você faz assim, ó. Esse produto você compra menos, porque ele estraga fácil, isso aqui. E quando a gente é mais novinho, a gente não entende isso. A gente não sabe o que estraga, o que não estraga. A gente não tem muita noção de dinheiro, o que é muito caro, o que é barato. Então, assim, e não dá para a gente trabalhar desse jeito na empresa, pessoal. Vocês são gestores e a gente precisa ter meios técnicos para falar sobre isso, né? Então, obviamente, pessoal, que um aprendizado que a gente já tem, que vem da nossa experiência, é o quê? Poxa, se é um produto caro, eu vou comprar menos. Se é um produto barato, eu vou comprar mais. Se é um produto que vence, eu vou ter mais cautela, eu vou comprar menos. Quando eu falo vence, se é um produto perecível, eu vou comprar menos. Se é um produto que não é perecível, eu vou comprar mais. Mas são coisas, então, que a gente vai processar. Tá, existe conta para isso, Samuel? Sim, existe. Existe técnica? Existe. Uma técnica só? Não, várias técnicas, né? Uma delas, pessoal, é a própria curva ABC, que a gente já falou. Se a gente voltar um pouquinho aqui na curva ABC, ó, se nós voltarmos um pouquinho aqui na curva ABC, quando a gente falou desse quadrinho, né? Vamos tentar relembrar aqui, pessoal. Né, a gente falou aqui que a gente tinha produtos A, B, C. A, produtos muito caros. C, produtos baratos. Aqui a curva XYZ. Produto X, produtos de difícil aquisição, produtos de difícil substituição, produtos que são críticos. Produto Z, produto de baixa criticidade. Quando a gente fez essa matriz aqui, a gente falou dela, o que a gente comentou aqui, né? Que quando a gente tinha um produto A, eu vou ter baixo estoque, principalmente quando ele for um produto de baixa criticidade. A gente vai ter um estoque muito baixo. Por quê? É caro e de baixa criticidade. E no extremo aqui dessa matriz, a gente colocou o quê? Se o produto é C, que é barato, e se o produto é muito crítico, a gente vai ter muito estoque. A gente vai ter estoque para 3 meses, para 6 meses, para um ano. Por quê? Pô, é uma coisa muito barata. É uma coisa muito difícil, crítica. Vamos ter bastante, porque a gente não vai bobear.
É mais ou menos aquele sentimento que a gente tem. Por exemplo, pô, eu não sei se é todo dia que eu vou ter a oportunidade de comprar esse negócio, eu não acho sempre, é uma coisa que é difícil, eu preciso muito, então eu vou comprar bastante, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem, você vai para o exterior e tal, aí você sabe que você não encontra no Brasil, não sei o que, você fala, pô, eu vou aproveitar que eu tô aqui, já vou comprar bastante. Você vai comprar para um ano. Claro que você vai fazer essas perguntas, né? Produto vence? Produto é muito caro? Mas se as respostas forem não, o produto não vence, o produto não é muito caro, pô, então vamos comprar, vamos estocar. Por quê? Para aproveitar a viagem, para porque eu não sei que momento que eu vou viajar novamente. Então você vai lá e compra bastante. Bom, mas voltando. Então, a curva ABC, ela já é um meio que nós utilizamos dentro da empresa para definir quanto que a gente compra. Então, quando a gente faz essa tabela aqui, a gente pode escrever aqui, ó, por exemplo, ó, produto A, compramos 7 dias. Produto C, compramos 30 dias. Então, a resposta que a gente teria aqui, ó, nessa curva aqui, ó, deixa eu voltar onde a gente estava lá. Aqui, né, a gente estava. Aí eu vou voltar a pergunta de novo, né? Olha como vai mudar já, ó. Quanto que a gente vai comprar? Aí, como que você responde tecnicamente? Bom, se tratar de um produto A, nós compraremos suficiente para uma semana. Se for um produto B, nós compraremos suficiente para 2 semanas. E se for produto C, nós vamos comprar o suficiente para um mês. Samuel, é uma regra isso? É 7 dias, né? Uma semana, 2 semanas e um mês? Não, não é regra isso. Eu estou dando um exemplo. Mas percebam que a gente criou uma regra. Não é uma regra assim. Depende, eu vou ver, vai na hora a gente decide na hora que for comprar. Não, pera lá, pessoal. A gente vai ter uma equipe trabalhando com a gente vai gerenciar pessoas, a gente precisa determinar regras. Então, a curva ABC já é uma regra para isso. Se o produto for A, compre tanto. Se o produto for B, compre tanto. E se o produto for C, compre tanto. Em teoria, A, sempre a gente vai comprar menos. Por qual motivo que a gente compra menos A, pessoal? Porque é barato e fácil reposição, não é? Não, o produto A. Por que a gente compra pouco A? Porque é o contrário, ele é caro. Ele é caro, ele é caro, ele é muito caro. Então, ele é o produto que sozinho ele equivale a quase 70% do valor de estoque nosso. Então, ele é muito caro. Então, a gente compra pouco. Então, perceberam? Então, o tamanho dessa subida aqui para produtos A vai ser menor. Só que quando... agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, pessoal. Vamos lá. Se eu estou dizendo que essa subida aqui ela vai ser menor, o que vai acontecer com o intervalo aqui entre entregas, entre ressuprimentos? O que vocês acham? Que um produto A ele tende a ser entregue de que forma? De longos e longos tempos ou em pouco tempo? De pouco em pouco tempo, vai ser mais frequente, né? Perfeito, vai ser mais frequente. É o que a gente acabou de falar. A carne eu compro pouco, porque é caro, porque eu não tenho de guardar mais carne. O que a gente tem que fazer? Comprar quase que todo dia, ou comprar quase que toda semana. Eu estou usando esses exemplos, porque alguém pode falar, pô, Samuel, eu sou vegetariano, sou vegano, nem como carne. Mas eu estou dando exemplo só assim, né? De um produto que é perecível e caro, e um produto que é, de repente, mais barato e menos perecível. Mas perfeito, exatamente. Eu acho que essa é a resposta, né, que a Fernanda trouxe para a gente. Vai ser mais frequente. Agora, vamos pensar no C, o produto C. O produto C, qual que vai ser a nossa resposta aqui? Quanto eu compro de produto C? Pouco, médio ou bastante? Agora é C. É o mais baratinho.
Muito. Muito. Bastante. Aí, isso aí, bastante, muito. Perfeito. Por quê? Pessoal, porque não compensa ficar viajando para comprar produto C, não compensa pagar frete para você comprar produto C, entendeu? Então, já, a hora que você compra, compra bastante já, você fica mais sossegado. E quando você compra bastante, o que acontece com a frequência? O tempo aqui, ele aumenta ou diminui quando você compra bastante? Quando essa seta aqui ela vai lá para cima, o que acontece? Sem medo de responder, pessoal. Vamos lá. Quando você compra bastante, quando você compra um produto, diga lá, alguém vai falar alguma coisa? O que acontece com a frequência de entrega quando você compra bastante? E o pessoal ficou com medo de responder, hein? Se você foi no supermercado e comprou sabonete para 3 meses. A quantidade de compras vai ser menor, professor. Perfeito. Vai comprar menos. Vai ser menos frequente, né? Porque quando a gente fala em frequência, menos é mais, né? E mais é menos. Mais frequente, você compra com mais frequência. Com menos frequências, ou seja, você vai comprar de vez em nunca, né? Então você comprou lá, por exemplo, eu comprei sabonete, 2 caixonas de sabonete lá. Que você vai comprar sabonete quando de novo? Daqui 1 ano você vai comprar sabonete, daqui 6 meses. Por que você fez isso? Bom, porque eu encontrei uma big uma promoção de sabonete, sabonete é barato, sabonete é um item que a gente não vai deixar de usar, e sabonete é uma coisa que não é perecível. Legal, que bom negócio que você fez. Pô, mas você não investiu muito dinheiro? Não, eu analisei e ele é um produto C, então ele é um produto que impacta pouco no meu orçamento. A carne? Não, a carne a gente comprou para semana. Por quê? Porque ele é um produto A, é um produto perecível, é um produto que depende de refrigeração, eu tenho um espaço limitado, então por esses motivos a gente vai comprar menos. Logo, eu vou ter mais compras. Eu vou ter mais frequência de compras. Ou seja, eu vou encurtar o tempo entre compras. Então, turminha, olha só, vamos lá. Então, vamos processar todas essas coisas aí, ó. Então, a quantidade que a gente compra, um dos primeiros métodos que, inclusive, eu acho mais legal, é o que a gente usa na empresa. A empresa que eu trabalho, a gente trabalha com curva ABC para reposição. Quando o produto é barato, a gente compra em maior volume, em maior quantidade. E quando o produto é caro, a gente compra em menor quantidade, certo? Com mais frequência. Então, por que a gente compra menos? Porque é muito caro e porque a gente tem uma chance maior de controlar melhor aquilo. Se eu compro muito, por exemplo, vou voltar na carne de novo. Pô, carne é caro, compramos muito. A gente, de repente, perde o controle. Pode ser que um dia eu vou ficar sem energia, eu vou perder, porque acabou a energia, a geladeira descongelou e vai perder a carne. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito arriscado ter muito estoque de produto caro. E, além de tudo, quando eu tenho muito produto caro no meu estoque, eu tenho muito dinheiro imobilizado, eu tenho muito dinheiro parado no meu estoque. Então, uma regra que a gente tem na logística, de uma forma geral, principalmente na gestão de estoques, né, é ter pouco dinheiro parado em estoque. Então, quando eu aumento o estoque de C e diminuo o estoque de A, é uma decisão muito inteligente. Então, essa altura aqui da reposição, para itens A vai ser menor, para itens C vai ser maior. Muito bem, muito bem. Só que não existe só essa técnica. Existe um cálculo, né? Existe um cálculo que eles chamam de lote econômico de compras. Lote econômico de compras. Samuel, o que é melhor? Utilizar a curva ABC ou utilizar o LEC, né? Que é o lote econômico de compras. Olha só, a minha impressão sobre as duas coisas. A curva ABC eu considero melhor, né? Melhor em que sentido? Ela é mais prática. Uma vez que você identificou se o produto é ABC, você já sabe o que você vai fazer com ele. Você vai comprar pouco, vai comprar muito.
você não precisa de muitos dados para você fazer um cálculo da ABC. Você precisa basicamente saber o quê? Qual que é o valor do produto e quanto que você consome em um certo período. Agora, quando você vai fazer o lote econômico de compras, você precisa de mais informações. Ele é um pouco mais complexo para você chegar no resultado. Mas beleza, didaticamente falando, pessoal, a gente calcula, não tem problema nenhum. Eu vou explicar para vocês. Mas eu diria que na prática, a aplicação da ABC ela é mais interessante. De repente tem alguém que possa discordar de mim. De repente alguém, não, eu prefiro lote econômico de compras por isso, isso e isso. Beleza, dá para a gente discutir. Mas, via de regra, a curva ABC ela tem um foco muito mais interessante, que é o foco econômico. Essa conta aqui, ela leva em consideração a questão econômica? Sim, até porque o nome dela é lote econômico de compras. Leva sim. Só que ela leva em consideração algumas outras coisas também, né? Então, torna o cálculo um pouco mais complexo. Beleza. Vamos voltar aqui de novo. Como é feito esse cálculo de lote econômico? Então, acompanhem comigo, pessoal. Pessoal, quando a gente olha esse gráfico aqui, talvez a gente fique meio falando, nossa, meu Deus, que gráfico esquisito, difícil, tem um monte de coisa escrita aí. Calma, relaxe. Na verdade, vamos só entender os conceitos aqui. Primeiro, no Y aqui, ó, subindo aqui, ó, na vertical, eu tenho custos. E na horizontal, aqui, que é o X, eu tenho tamanho de lote. O que é tamanho de lote? É a quantidade que eu vou comprar. Lembra que a gente falou agora? Compro pouco ou compro muito. Se eu compro muito, eu vou estar aqui na frente, vou estar aqui com um número maior. E se eu compro pouco, eu vou estar aqui próximo do zero. Então, ó, zero para muito e aqui custo zero para muito. Então, zero para muito caro ou zero para lotes grandes. Lotes grandes é nesse sentido, lote pequeno é no sentido do zero aqui. Bom, então vamos entender essas linhas aqui, ó. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, ó, se eu compro um lote pequeno, o meu custo é zero. Então, olha lá, ó, lote pequeno, custo de estocar, olha lá, custo de estocar, zero. Concorda comigo? Se eu compro pouco, eu não vou precisar estocar. Agora, se eu compro muito, ó, vamos aqui no muito, ó, muito, qual que é o custo meu de estocar? É um custo alto, tá vendo? Ó? Muito lote, muito alto a compra, vai ter um alto custo de estoque. Muito bem. Bom, em contrapartida, pessoal, eu tenho o custo do material, que está aqui embaixo, ó, custo do material. Ele fez uma linha, ó, essa linha azul aqui, ó. Por que ele fez uma linha? Não é bem uma linha assim, vamos dizer, linearzinha, né, flatzinha. Ela vai ter uma pequena inclinação aqui, ó. Ela vai de um custo maior para um custo menor quando você aumenta o lote. Por qual motivo, pessoal? Quando você vai no atacadão, você vai comprar uma unidade, é um preço. Quando você compra 100 unidades, não é um preço um pouco menor? Concorda comigo? Sim ou não? Como que chama esse negócio aí? Quando a gente compra pouco, quando a gente compra muito, é o nome que a gente usa para isso. Como que é? Quando a gente compra pouco, a gente compra... Atacado e varejo? Perfeito. Isso, é exatamente isso que eu gostaria de ouvir. Quando eu compro eu estou comprando em varejo. Quando eu compro 10, 100, 200, eu estou comprando em atacado. É por isso até que o supermercado de Limeira famoso lá ao lado da Anhanguera chama Atacadão, porque é um supermercado que ele trabalha numa modalidade de atacado. Então, atacado, volumes maiores. Varejo, o varejo, a unidade. Uma unidade, duas unidades, poucas unidades. Atacado, grandes volumes. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, ó, que embora eu tenha uma diminuição de custo quando eu compro em maiores quantidades, mas é uma diminuição muito discreta. Claro que nem sempre é assim. Eu sou obrigado a dizer que
na prática, você pode obter bons descontos em comprando uma quantidade alta. Samuel, mas por que nesse gráfico está reto aqui? Ó? Porque nessa equação, nessa conta que a gente vai fazer, a gente não estabelece um ganho de custo do produto por comprar em grandes quantidades. Isso é até uma falha desse modelo aqui. É uma falha. Por quê? Porque é notório e é conhecido que quando você compra em grandes quantidades, o custo tende a cair. Mas para essa conta, você considera um custo único, como se não importasse a quantidade que você vai comprar. Beleza? Então, eu já estou adiantando para vocês o ponto negativo dessa conta também. Muito bem. Tá, então, de um lado eu tenho baixos lotes, custo pequeno. Valor do produto, independente de ser pouco ou muito, o valor vai ser basicamente o mesmo. Nesse ponto de vista aqui. Tá. E essa curvinha verde aqui, ó, o que significa isso aqui? A questão é a seguinte, pessoal, a gente pode pensar algumas coisas a respeito dessa curvinha aqui. Mas essa curvinha aqui, a verde, aqui, ó, a verde, o que ela está significando nesse gráfico? Ela está significando o que a gente chama de custo do pedido. Ó. Então, ó, tem a vermelhinha, custo de estocar, a azulzinha, o custo do material, né? E a verdinha aqui seria o custo do pedido. Tá, então vamos lá. Quando você faz o pedido de um lanche, por exemplo, hoje à noite, daqui a pouco todo mundo com fome, querendo comer lanche. Quando você liga pedindo um lanche, quais são os custos envolvidos nisso? Vamos lá. Matéria-prima e transporte. Perfeito. Então, você tem o produto, que aí o Gabriel falou matéria-prima, então eu estou pensando que é o lanche, mas você também tem o transporte. Então, pessoal, quando a gente pensa em comprar alguma coisa, não é só aquela coisa. Você tem outras coisas envolvidas, como, por exemplo, o transporte. Agora eu vou um pouco além. O Gabriel falou transporte e o produto, que é o lanche. O que mais que tem de custo? Tem mais custo aí. O que mais tem? Embalagem. Beleza. Vamos dizer, a embalagem, vamos dizer que eventualmente ele usou mais alguma embalagem extra, alguma coisa, mas vamos Serviço? dizer que... Oi? Serviço? Ou não? Não, olha, pode ser. O serviço, vamos dizer também que ele esteja embutido nesse transporte. Legal, o serviço pode ser que tenha a cobrança de algum serviço. Perfeito. O que mais? O que eu estou querendo que vocês pensem é uma coisa difícil, mas talvez não vai ser difícil de sair, porque é uma coisa que é menos pensada. Mas vamos lá. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estão pedindo, quem que pede e como... Custo de funcionário. Perfeito. Você não precisa de alguém para pedir? Tudo bem. Que quando é você, você pode falar o seguinte: eu pedi não tem custo nenhum. Mas você pode pensar o seguinte também: pô, isso vai me dar um certo trabalho. Se você está na empresa, né, como foi bem observado, quem que foi que falou aqui? Você foi eu não consegui ver. A Maiara, inteligentíssima. Obrigada. A Maiara, ela falou, teu funcionário. Por quê? Porque quando a gente está pedindo um lanche, o funcionário somos nós mesmos. Mas na tua empresa vai ser um comprador, vai ser uma pessoa que tem salário, que tem encargos, que tem benefícios. E o minuto dela é muito caro. A hora dela é muito cara. Então, quando ela pega o telefone para ligar, começa a contar um reloginho que custa tempo e custa dinheiro para a empresa. É só isso? Não, não é só isso. Por quê? Ela ligou de um telefone. O telefone é de graça? A ligação é gratuita? A gente pode, até tem essa história, né? Ligue gratuitamente, mas você paga 100 conto por mês de telefone. Para um pouquinho. Então, não é tão gratuito assim, né? Você tem que pagar para você ligar. Eles dizem que a ligação é gratuita, que é um meio de te atrair.
mas você paga uma mensalidade do seu telefone, ou você eventualmente compra crédito, sei lá, mas o fato é que você está pagando a ligação. Então, olha só a quantidade de coisas que a gente já pensou. O tempo da pessoa de pedir, o valor do pedido em si, que é essa ligação, por exemplo, vai contar, por exemplo, o tempo do telefone, né, que você está gastando. Você tem, eventualmente, algum tipo de serviço, você tem um transporte, você tem o próprio produto. E aí o produto ele tem embalagem, ele tem tudo que tem dentro dele lá. Então, pessoal, esse custo de pedido, o que ele quer dizer? Quando a gente está pensando em pedir um lanchinho na nossa casa, a coisa fica mais simples. Mas quando você está pensando na empresa, de novo, você tem negociação, você tem eventualmente viagem, porque às vezes você vai ter que ir viajar até o fornecedor lá para verificar, para ver lá se a empresa vai cumprir mesmo, você tem que ir lá visitar, você tem eventualmente a área de qualidade, que ela vai ter que visitar o fornecedor para verificar se ele está apto a fornecer para a gente. Pessoal, tudo isso é custo, entendeu? É tempo, é dinheiro. Então, o que essa linha verde quer dizer aqui? Ela está dizendo assim, ó, vamos lá, vocês vão entender, vocês me falam se não entenderem, hein? Se eu compro pouco, o que a gente falou ali atrás, né? Ali atrás a gente falou assim, ó, se a gente compra pouco, as compras vão ser mais frequentes, né? Não foi dito isso ali atrás? Foi dito, vocês me falaram isso. Pô, se eu compro pouco, vai ser mais frequente. E se eu compro muito, vai ser menos frequente. Ou seja, eu vou fazer poucas compras. Vocês me falaram isso ali atrás. Então, o que ele quer dizer aqui, ó? Se eu compro zero ou muito próximo de zero, ou seja, eu compro pouco, eu vou ter que gastar muito com pedidos. Por quê? A todo instante eu vou ter que pedir. E aí eu vou ter frete, eu vou ter ligação, eu vou ter trabalho da área de compras. E se eu compro em larga escala, eu compro em alto volume, o que acontece? Eu vou comprar menos, eu vou gastar menos com pedido. Por quê? Porque eu vou comprar, de repente, um caminhão fechado, o transporte vai acabar ficando mais barato, né? Por quê? Porque eu comprei em alto volume, eu não vou ficar comprando toda hora. Então, o que vai acontecer com o custo do pedido? Vai cair. Então, o custo do pedido não quer dizer o que eu gastei com o produto. O que eu gastei com o produto é o custo do material aqui embaixo. Ó. É um valor que ele permaneceu aqui. O custo do pedido é esse custo que está embutido dentro de um produto que a gente compra. Quando a gente compra os produtos, esse valor está embutido. Às vezes, não está embutido. Às vezes, é tudo por fora. Ó, você paga o frete por fora, você paga isso aqui por fora, tal. Mas, geralmente, hoje, a gente tem um valor só. Ó, o seu negócio custa tanto. Só que ali dentro tem tudo isso. Tem todos os custos de transporte, serviço e tudo mais. Então, pessoal, de um lado, se eu compro pouco, o meu custo é baixo de estocar, porque eu não vou precisar estocar, mas o meu custo é alto de pedido. Do outro lado, se eu compro bastante, meu custo de pedido cai, mas meu custo de estocar aumenta. Vocês concordam comigo, então, que não tem um melhor? Você tem, de um lado, alguns problemas e do outro, outros problemas. Eu poderia incluir dentro dessa linha verde uma outra questão, só para vocês entenderem. Quando você compra pouco, quando você tem um estoque baixo, você tem mais ou menos chance de ter falta? O que vocês acham? Quando você tem Mais, Oi? mais de faltar, né? É mais fácil de faltar, né? É isso, né? Então, vamos pensar que a linha verde é o custo da falta. Então, quando eu tenho pouco estoque, a falta é muito fácil de acontecer. Ou seja, o meu risco é alto. Se eu tenho bastante estoque, o meu risco de ter falta é baixo. Então, a gente pode também usar essa curva verde aqui para dizer isso, né? Quando eu tenho baixo estoque, eu tenho uma chance maior de faltar, e quando eu tenho muito estoque, eu tenho uma chance menor de faltar. Perceba, então, pessoal, que a gente tem curva de um lado, curva do outro, e não tem um ponto
na verdade, sim, a gente tem extremos para um lado, extremos para o outro. O que o lote econômico faz? Ele faz um equilíbrio. Um equilíbrio. Por quê? Porque ele calcula isso. Ele faz assim, ó, bom, de um lado eu tenho um custo aqui, de outro lado eu tenho um custo. Então eu gero uma curva aqui que ele chama de custo total, que é a soma de tudo isso, e ele cria um ponto de otimização. Inclusive, é por esse motivo que existe uma raiz aqui. Qual que é a operação inversa da raiz? Potência? Potência. Se é uma raiz Boa, quadrada... Fernanda. Oi? Não, eu falei, boa, Fernanda. Fernanda tá mandando ver aí, pô. Isso aí. Ó, a operação inversa de uma raiz é uma potência. Se é uma raiz quadrada, qual potência que a gente tem inversamente? Uma potência elevada a 2. Né? Se é uma raiz quadrada, potência elevada a 2. Se eu tenho uma raiz cúbica, uma potência elevada a 3. Então, por exemplo, raiz de 4, quanto é? 2. Se eu elevo 2 a 2, né? Ou seja, 2 ao quadrado, dá 4. Tá entendendo? Por isso que é inverso. Então, realmente, raiz, inverso, potência. Perfeito. E quando eu tenho uma curva assim, ó, uma curva que é em formato de parábola, o que significa isso? Pensando em potência, o que seria uma curva assim, ó? Ela é o quê? É uma equação de primeiro grau ou uma equação de segundo grau? Segundo grau. Segundo grau, muito bem. Então, ó, essa curva aqui, ela é uma curva, por exemplo, eu não sei exatamente que curva é, mas ela é uma curva, por exemplo, de segundo grau. Ela é uma curva, por exemplo, é um valor elevado ao quadrado, por exemplo. Então, quando eu quero achar um ponto de otimização, o que eu faço? Eu pego essa curva ao quadrado e eu faço o inverso dela. É por esse motivo que eu tenho uma raiz aqui. Porque a raiz ela vai me estabelecer um ponto de otimização dessa curva aqui, que é uma curva de segundo grau. Eu não quero complicar, não, pessoal. Eu estou só passando para vocês, só para a gente entender da onde que nasceu essa raiz aqui. Então, a raiz só está aqui porque aqui é uma parábola, né? Que significa realmente uma curva de segundo grau, e a operação inversa é a raiz, então a raiz está fazendo esse papel de encontrar um ponto de otimização. Muito bem. Beleza. Então, é só para a gente entender esse monte de rabisco aqui. Tá, mas o que a gente calcula? O que a gente coloca dentro dessa raiz aqui? Então, vamos ver. Ó. Esse Q asterisco aqui, pessoal, é o próprio leque. É que eu trouxe essa nomenclatura aqui porque cada livro fala de um jeito, cada empresa usa um termo. Então, tem livro que fala Q asterisco, tem livro que fala leque, tem livro que fala lote econômico de compra. Então, ou seja, cada literatura vai ser de um jeito. Então, nesse caso aqui, então eu estou falando, então, leque, né, que é o lote econômico de compras, é igual raiz de 2 vezes R. O que é R? Está escrito do lado aqui, pessoal. A demanda anual daquele produto. Pensa que eu estou fazendo, então, o lote econômico de um produto específico. Então, eu vou avaliar. Qual que é a demanda anual do produto? Tanto. Então, eu vou pegar 2 vezes demanda anual, vezes S. S o que é? Custo fixo de pedido. Então, vocês não falaram para mim? Quando eu peço lanche, eu tenho o transporte, eu tenho a ligação, eu tenho o seu tempo, eu tenho o serviço. Então, vocês concordam comigo que existe um custo para você fazer o pedido? Então, por exemplo, eu vou pedir um lanche hoje. Quanto que eu vou gastar de pedido? Eu vou gastar R$1. Por que R$1? Ou R$2, vai? Porque R$1,50 foi de transporte, mais 50 centavos foi do meu tempo e do meu telefone. Então, deu R$2 de pedido. Então, ó, ele calcula o S aqui, ele traz o S como sendo uma variável. Ele fala assim, qual que é o custo médio do seu pedido, de se fazer um pedido? Samuel, na empresa, como que a gente chega nesse custo de pedido? Então, o que eu diria para vocês? A gente poderia fazer um levantamento, por exemplo, quanto de compras eu gasto por mês, né? Como foi dito ali, né? Qual é o salário do comprador? Quais são os encargos do comprador?
quanto que a Faz gente... rateio? Oi? Faz rateio que fala? É um rateio, perfeito, perfeito, Gabriel. Você vai fazer um rateio. Tipo assim, você concorda comigo então que eu tenho funcionários em compras, eu gasto papel em compras, eu gasto telefone em compras, eu gasto material de escritório em compras. A gente soma tudo aquilo, deu um resultado. E a gente faz assim, quantos pedidos eu faço por mês? A gente faz em média 100 pedidos por mês. Então, se o setor gastou, por exemplo, R$ 10.000, e se eu fiz 100 pedidos no mês, então eu pego lá R$ 10.000, divido por 100 e eu chego em R$ 100, que é o valor de cada pedido meu. Claro que nem sempre a gente faz uma divisão simples assim. Por quê? Porque uma coisa é você ligar pedindo comprando uma caneta Bic. E a outra coisa é você ligar comprando um carro. Entendeu? Então, ou seja, são tempos, investimentos diferentes. Então, eu poderia fazer uma divisão, por exemplo. Eu vou fazer um rateio, mas não um rateio linear. Eu vou fazer um rateio, por exemplo, ponderado, né? Eu vou falar, bom, então eu vou dividir que eu tenho compras de baixa negociação, média negociação e alta negociação. Então eu faço uma distribuição meio ponderada e não uma distribuição linear. Pessoal, vocês estão me entendendo? Sim, senhor. Boa. Eu não estou fazendo fórmulas, mas é mais o entendimento. É claro que se as compras são muito parecidas, assim, ó, por exemplo, você trabalha numa área de compras na empresa e todo dia você compra coisas muito parecidas, o tempo é meio parecido, beleza. Dá para você fazer um rateio simples. Pega o custo da empresa, o custo da área de compras, divide pelo número de pedidos de um período, um mês, por exemplo, você chega no custo do pedido. Mas perceba o motivo porque eu falei que eu não gosto muito desse. Não é que eu não gosto, não é uma questão de não gostar. É uma questão de eu entender que para a gente fazer todos esses cálculos, vocês percebem então que começa a se tornar um pouco mais complexo. Tá entendendo? Por isso que eu falei que a curva ABC ela acaba sendo mais rápida, mais certeira, né? Mas é importante para os gestores aqui conhecerem também essa solução, porque ela é de bastante uso, a gente usa bastante, e isso é uma coisa que é importante a gente conhecer. Mas o custo do pedido, então, é isso, pessoal. É o custo que a gente tem em comprar, não é o custo do produto, é o custo envolvido na compra. Muito bem. H, vamos lá. Esse aqui também é outro que é o menos intuitivo. Então, olha lá, dividido por H. O que é esse custo de manutenção do estoque por período, pessoal? O que é isso aqui? Vamos lá. Custo de manutenção do estoque. Vamos lá. Vocês compram roupas, não compram? Sim, compra roupa. Sim, Sim. muito. Muita, muita. Olha lá, tá vendo? Vocês pagam certos valores pelas roupas que vocês compram, beleza? Sim, gasta. Beleza. A menos que alguém ganhe roupas aqui, é um digital influencer e não gasta Ah, nada eu queria com ser roupa. patrocinado. Meu Tá sonho é vendo? ser patrocinado. Perfeito, é isso aí, ó. Tá vendo? É isso aí, Gabriel. Tem que buscar, pô. Tem que começar a adquirir muitos seguidores aí. Depois você vira um digital influencer. Ou conseguir um sugar, Oi? ou conseguir um sugar daddy. É isso aí, pois é. Boa, 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 boa. Então, mas essas roupas que vocês compram, vocês guardam aonde? No armário. Num guarda-roupa, num armário, em algum lugar, não é? E esse guarda-roupa armário, ele foi ganho de graça? Ele veio de presente para vocês? Ou é uma coisa que vocês compraram? Tive que comprar parcelado. Perfeito. Então, o custo de manutenção do estoque, o custo de estocar, então é um conceito, pessoal, que não é muito simples, não é uma coisa que a gente pensa todo dia, mas vamos lá. Onde a gente quer chegar? Você gasta dinheiro para poder estocar as coisas. Da mesma forma que você compra um guarda-roupa para você estocar suas roupas. Na empresa acontece a mesma coisa. A gente tem que ter uma área para a gente estocar, a gente tem que ter empilhadeira para a gente movimentar, a gente tem que ter carrinhos,
a gente tem que ter almoxarifes, a gente tem que ter sistemas, a gente tem que ter um monte de coisa para guardar os produtos dentro. E não só isso. Você tem que ter seguro, você tem que ter sistemas de monitoramento, você tem que ter sistemas de incêndio, porque geralmente estoques eles têm essas chances. Então imagina, vamos voltar de novo para casa. Você tem um guarda-roupa seu aí, já foi falado que custou. Mas imagina se você tivesse alguém para cuidar das suas roupas. Alguém que vai ficar lá cuidando, guardando e organizando. Você não tem que pagar essa pessoa? Tinha. E se você tivesse um local grandioso, você tinha que ter, por exemplo, um monitoramento com câmeras, né? Um closet gigante. Aí você tinha que ter também um sistema anti-incêndio. Então, ou seja, você vai ter empresas que gastam mais e empresas que gastam menos com o seu custo de estoque. Então, pessoal, onde eu quero chegar? Que você tem um gasto para estocar aquilo que você comprou. Quando a gente pega esse gasto que você gastou, né, que você teve para guardar esses produtos, existe uma relação de valor. Por exemplo, eu gasto por ano, por exemplo, o Gabriel acabou de falar que ele falou assim, ó, pô, eu estou pagando parcelado lá o meu guarda-roupa. Então, por exemplo, vamos dizer que ele gaste, ele comprou um guarda-roupa que vai durar 2 anos. Estou chutando aqui, pessoal. E vamos dizer que ele gastou R$2.000 com esse guarda-roupa. De novo, estou chutando. Então, R$2.000 em 2 anos, eu vou gastar, então, R$1.000 por ano de guarda-roupa. Porque daqui 2 anos eu vou ter que trocar ele. Estou fazendo conta rápida aqui só para facilitar. Então, vocês concordam comigo que eu gasto R$1.000 por ano? Sim. Quanto de roupa eu coloco no ano lá? Eu coloco R$10.000 de roupa. Então, ou seja, R$1.000 eu gasto com o local e 10.000 é o que eu gasto de produto que eu vou colocar lá dentro. Quando eu pego 1.000 dividido por 10.000, eu não tenho uma relação aí de 10%. Então, esse H aqui é esse 10%. Deu para entender? Deu sim, professor. Então, Sim, senhor. muito bem, pessoal. O H, então, pessoal, é essa participação da estrutura perante aquilo que eu tenho guardado lá dentro. Então, quando eu fiz essa continha ali que eu falei, o guarda-roupa dura 2 anos e eu gasto R$2.000 com ele, e isso dá R$1.000 por ano, eu fiz uma pequena conta de depreciação. Né? Qual que é o cálculo de depreciação? Depreciação é igual o custo que você comprou o produto, ou o equipamento, menos o custo que ele vai valer no final da vida dele, e eventualmente pode ser que seja 0, dividido pela vida útil. Então, contas de depreciação são feitas assim, ó. Quanto eu paguei pelo equipamento, menos quanto ele vai valer no final da vida, dividido pela vida, dividido pelo tempo, pela vida útil. Então, por exemplo, ó, se você comprou um carro, vamos lá, aquisição, paguei do carro 20.000. Tá, eu vou ficar quanto tempo com o carro? Eu vou ficar com o carro 1 ano. Beleza, 1 ano. Então, quanto o carro vai valer no final de 1 ano? Ele vai valer 15.000. Então, 20.000 é o custo de aquisição do carro. Quanto que eu vou vender ele? 15.000. Então, 20 menos 15, 5. Então, quer dizer que eu vou perder 5.000 num ano. Beleza. Quanto tempo eu vou ficar com ele? 1 ano. Então, 5.000 dividido por 1, 5.000. Então, qual que foi a minha depreciação? 5.000. Eu perdi 5.000. Quando eu penso, por exemplo, vamos pensar numa máquina. A máquina foi adquirida por 100.000, eu vou trabalhar com ela 5 anos e no final de 5 anos essa máquina vai valer 50.000. Então, paguei 100, olha lá, 100, menos quanto ela vai valer? 50. Dividido por 5, então 100 menos 50, 50.000. 50.000 dividido por 5, 10.000. Então, essa máquina deprecia 10.000 por ano. Se eu tenho valor por ano, eu posso dividir por mês, eu posso dividir por dia, eu posso dividir por hora. Então, a gente descobre essas depreciações. E essa depreciação
é uma variável que entra dentro desse custo aqui, que foi a mesma coisa que eu falei do guarda-roupa. Se eu gastei R$1.000 de guarda-roupa por ano para cuidar de 10 mil de roupa, então, automaticamente, eu tenho uma relação de 10%. Ah, eu tenho um armazém super tecnológico tal. Então, eu gastei 2 mil. Então, é 2 mil em 10. 2 dividido por 10 dá 20%. Então, assim, ó, esse H ele vai variar. Ele vai variar por quê? Ele vai variar porque depende do meu armazém. Se eu tenho um armazém mais completo, mais complexo, mais tecnológico, eu vou ter um percentual maior. Ou seja, eu vou gastar mais para cuidar do produto. Se eu tenho um armazém mais simplificado, as coisas são guardadas no chão, sobre pallets, não tem muita estrutura, não tem equipamentos, eu vou ter um percentual menor. Qual que é o percentual médio, né, que as empresas usam? Alguma coisa entre 15% e 20%. É um valor médio de H. H é igual a 15% a 20% medianamente, mais ou menos. Né? É uma mediana aí de 15% a 20%. Mas depende muito do armazém. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Muito bem. E, finalmente, o custo unitário. O que é o custo unitário, pessoal? É o custo que você pagou do produtinho. É o custo do lanche. Então, ó, de novo, R, demanda anual. É o quanto a gente come de lanche por ano. S, custo do pedido. Quanto eu gasto para pedir o lanche? Telefone, meu tempo, o transporte do lanche. H, aonde eu guardo o lanche? Tudo bem que a gente vai guardar na nossa barriga, né, nesse caso. Mas vamos dizer que eu guardasse esse lanche na geladeira. Eu teria que colocar a geladeira na jogada, eu teria que calcular esse custo, né? Eu teria que calcular ele, né? Nesse caso do lanche é um pouco mais difícil porque a gente compra, já come e não fica guardando. Mas seria esse custo da gente guardar o lanche se necessário. E aí eu teria que colocar o custo da geladeira, avaliar quanto que a geladeira participa dentro de tudo que eu guardo dentro dela. Beleza? Custo unitário é o custo do lanche. Quanto que eu pago o lanche? R$20, sei lá. É esse custo. Então, pessoal, é assim que a gente faz lote econômico de compras. Bom, vamos lá, pessoal. Resolva esse exercício aí pra gente. Ó, agora com vocês. Vejam aí, ó. A demanda de computadores Desk Pro na Best Buy é de 1.000 unidades por mês. A Best Buy contrai custos fixos de emissão de pedidos, transporte e recebimento de 4 mil. Vocês podem até olhar e falar, pô, mas 4 mil? Pessoal, quanto que é o frete de um caminhão? Quanto que é o seguro? Entendeu? Às vezes você tem escolta, né? A gente está falando em computador aqui. Às vezes você tem que pagar escolta para trazer o computador para sua empresa, senão essa carga ela pode ser roubada, então você vai ter que pagar uma escolta, né? Você vai ter que colocar carros com segurança acompanhando o caminhão, né? Então, tudo bem que esse custo aqui ele é um custo didático, aqui, hipotético, mas é só para vocês entenderem que às vezes o negócio fica muito caro realmente, né? Então, 4 mil toda vez que se faz um pedido. Cada computador custa a Best Buy, então o custo unitário aqui, ó, R$500, pode ser qualquer moeda aqui. E o varejista possui um custo de manutenção de estoque de 20%. Lembra que eu falei para vocês? É de 15% a 20% em média, aqui é 20%. Então, a pergunta aqui, ó, avalie o número de computadores que o gerente da loja deverá pedir em cada lote de ressuprimento. Pessoal, de novo, para que serve lote econômico de compra? Para saber a quantidade que você compra cada vez. Lembra que eu falei para vocês? Na ABC, A, compra pouco, B, médio, C, compra bastante. No lote econômico de compra, você tem um resultado, que é o quanto você deve comprar cada vez. Então, esse primeiro aqui vai ser isso. Quanto que eu devo comprar em cada lote, cada vez? Aí ele está pedindo para a gente calcular quantos pedidos faz por ano. Por quê? Se eu sei que eu uso 1.000 por mês, no ano eu uso quanto, pessoal? Se o ano tem 12, né? 12 vezes 1.000, 12 mil. Então, se eu souber quanto que eu compro por vez, eu pego 12 mil, divido por isso, eu vou encontrar o resultado. E qual é o custo total? Se eu sei, né? Esse custo total é um pouco mais chatinho, porque eu vou ter que ver quantos pedidos eu faço. Eu vou ter que multiplicar por 4 mil. Quantos computadores eu compro no ano? 12 mil, vezes R$500 cada um.
né? E aí eu chego no custo total, colocando o custo dos pedidos, mais, né, o custo de gerar os pedidos, mais o custo dos produtos. Aí a gente chega nessa última aqui. Mas o mais importante para mim, pelo menos, pessoal, é fazer essa primeira aqui, ó. Então, por favor, façam aí a solução. Eu já fiz. Opa, muito bem. Quanto que deu? O meu deu 80. 80 unidades por compra. É. Vamos lá. Vocês concordam com o Gabriel? Alguém mais fez? Pessoal, é só substituir valor, pessoal. Ó. Mas, Gabriel, uma pergunta que eu faço a você. Você usou o R, quanto que você usou no R aí? 1000. 1000 por mês. R, demanda anual. Ah, tá, entendi. Boa? Então revisa aí. Eu achei meio baixo o valor, por isso que eu te falei. Vamos lá, pessoal. Entenderam? Vamos lá, todo mundo fazendo, né? Vamos resolver. Fazendo uma vez aqui a gente já entende e a gente já parte para a próxima. Agora deu 960. Opa, agora parece que ficou melhor, hein? Muito bem. Mais alguém chegou nesse mesmo lugar? Mais alguém, pessoal? Vamos lá. Gabriel, você que já acabou a primeira, tenta fazer as outras. Pessoal, é basicamente substituir valor aqui, tá bom? Ó, 2 vezes R, né? Você faz ali o 1000 vezes 12. Aí o S é o 4000, né? É só substituir, né? Não tem muito erro. Saiu, mas alguém encontrou algum resultado diferente? Então é isso mesmo, 960. O meu deu 960 mil também. Muito bem, muito bem. Pessoal, entendendo que 960, o que significa? Cada pedido que a Best Buy aqui for fazer, eles vão pedir 960 computadores, entendeu? O resultado que vocês encontrarem é isso. Cada compra, 960 computadores. Seria essa a ideia. Então, a segunda pergunta aqui. Qual o número de pedidos que você vai fazer no ano? Se você sabe que você compra 12.000 computadores no ano, está escrito aqui, ó, 1.000 por mês, 12.000 no ano. Quantos pedidos vocês teriam que fazer comprando 960 por pedido? Entendeu? Essa é a resposta. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa conta? Divide. Perfeito. Pega 12.000 e divide por 960. Perfeito, é isso mesmo. Aí vocês descobrem o número de pedidos. Claro, pessoal, pode arredondar, né? Arredondem. Né?
Aí, o que é o custo total? Aí vai dar tantos pedidos. Aí eu tenho que pegar X pedidos, multiplicar por 4.000 para saber o custo do transporte pedido, mais os 12.000 vezes 500 reais por computador. Né? Seria essa a ideia. E aí a gente descobre o custo total também. Mas o mais importante era chegar nesse primeiro número aqui. Beleza, pessoal? Mais alguém aí chegou em resultado diferente ou estão de acordo aí com o Gabriel, com a Amanda? Professor, a última dá 6.052.000. Vamos ver, vamos ver. Eu confesso que eu não tenho na mão o resultado aqui, Gabriel. Vamos fazer junto. Faremos juntos. Beleza. Boa, a gente já vai resolver. Mas é um número que me parece assim próximo. Parece próximo ou certo, né? Parece que é um número bem... É que como a 2 deu número quebrado, eu arredondei para mais. Isso. Acho que dá 12,5, usei 13. Tá bom, não tem problema, né? Aí quando eu for fazer a conta, eu faço a conta justinha ali, mas a gente verifica ali qual que é o número aproximado. Mas me parece um número... Até porque, né, se a gente pensar só 12.000 vezes 500, né, a gente está falando em 6 milhões, né? É isso, né? 6 milhões de reais. Foi isso que eu falei, 6.052.000. Perfeito. Então, ou seja, 6 milhões em função dos 12.000 computadores e essa diferença aí que foi os pedidos, né, que foram feitos. Que cada pedido saiu 4.000, aí é 4.000 vezes o número de pedidos. Perfeito, é um número muito próximo mesmo, tá certo. É isso aí. Muito bem. Podemos corrigir, turminha? Vamos lá? É 960? Que vocês falaram? Isso, 960. Ah, então eu consegui fazer. Ah, que legal, Mayra, muito bom. Que legal. Pessoal, mais alguém? Demorou, mas eu consegui. Nada, relaxa, não demorou não, Mayra, tá perfeito. Turminha, todo mundo aí está conseguindo? Alguém está com dúvida? Pessoal, de novo, é uma conta que, de novo, então eu vou voltar naquela pergunta que eu fiz. Na empresa tua aí, alguém vai perguntar, ou daqui a pouco, né, alguém te pergunta, qual que é a quantidade que a gente deve comprar? Aí vocês podem responder assim, ó, nós podemos utilizar o lote econômico de compras, que é um cálculo que determina a quantidade que se deve comprar. Nós podemos utilizar a curva BC, e aí a gente faz um estudo da curva BC, determinando quem são os itens A, quem são os itens B e quem são os itens C, e a gente vai estabelecer quantidades de dias para a gente comprar. Pessoal, quando eu falo número de dias para comprar, é o quanto a gente gasta naquele período. Se eu vou comprar para uma semana, eu vejo quanto eu gasto na semana. Eu compro para semana. Quanto eu gasto no mês? Compro por mês. Quanto que eu gasto 3 meses? Compro para 3 meses. Percebe? Então, a gente tem respostas mais técnicas, mais elaboradas, mais científicas. E não, a gente compra, sei lá, cada dia uma coisa. O dia que a gente for comprar, a gente vê o que faz. Né? Então, assim, né, pessoal? A gente não pode trabalhar desse jeito. A gente tem que ter alguma metodologia um pouco mais científica para ter uma resposta, né? Eu acho que essa é a ideia, né? A gente ter uma base. E é uma base que já foi estudada, é uma base que já foi... que deu certo. Então, são coisas que a gente pode seguir. Tem outros métodos, pessoal? Tem. Existem outros métodos. Mas o que eu estou trazendo para vocês são os mais utilizados. São os mais vistos aí dentro desse mundo aí da gestão de estoques. Né? Muito bem. Pessoal, mais alguém aí? Chegou, 960, realmente o número é esse. Vamos resolver? Deixa eu pegar, eu vou pegar um Excel aqui para a gente resolver. Vamos lá. Vamos achar um Excelzinho aqui. Agora que eu vi... tá. Bom, vamos pegar um Excelzinho aqui.
E vamos fazer um lote econômico. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Lote econômico de compras. Então, olha lá. Lote econômico de compras. Então, nós temos as informações. Então, a gente tem o R, né? Que é a demanda. Não tá aparecendo, viu, professor? Opa, muito obrigado e me desculpe. Me desculpe. Volta aqui. Agora eu acho que vai aparecer. Apareceu? Agora sim. Aí, obrigado por lembrar. Vamos lá. Então, assim, pessoal, a demanda foi dito lá, então, que é 1.000. 1.000 por mês. Só que o R é a demanda de um anual, né? Que está escrito lá, né? Anual. Então, o que a gente faz? A gente pega os 1.000 e multiplica por 12, né? Muito bem. O que mais que a gente tem lá de informação? A gente tem o S, que é o custo pedido, que é de 4.000. É um valor fixo. Nós temos também o H. O H foi falado que é 20%. Ah, uma coisa que é importante, pessoal. Nessa conta, eu uso 0,2. Vocês usaram 0,2 para fazer a conta? Ou usaram 20%? Eu usei 20%. Eu uso decimal, professor. 0,2. Então, bom, vamos fazer. Assim, depende o jeito, aonde você fez sua conta, o resultado pode ter dado o mesmo. Mas se você fez, às vezes, na calculadora, pode ser que o fato de você ter usado 0,2 ou 20% deu uma diferença na quantidade de zeros lá e fez uma bagunça. Mas aí, qual que é o jeito certo? O jeito certo é que se você está fazendo a conta na mão, você usar o decimal, certo? E esse recado, pessoal, vale para tudo. A gente nunca deve usar valor percentual dentro de fórmulas, dentro de equação. O ideal é que a gente sempre traga o valor decimal. O que é o valor decimal? É só a gente pensar assim, ó, 100% é 1. Então, 90% é 0,9, 80% é 0,8, 50% é 0,5, 15% é 0,15, 20% é 0,2. Beleza? Mas se você fez uma conta no Excel, por exemplo, o Excel já entendeu isso. Ele já faz para você automaticamente, certo? Ou se você usou uma calculadora científica, você colocou o sinal do percentual, pode ser que ela entendeu, entendeu? Então pode ser que deu tudo certo. Mas se eu estou fazendo a conta na mão, usando uma calculadora simples, fazendo no papel, aí eu tenho que transformar o percentual em valor decimal. Muito bem. Bom, e por último, a gente tem o C lá, que é o custo do material, né? E aqui o H, só para não ficar sem nada aqui na frente, opa, H, que seria o custo manutenção estoque. Então, o custo do material, quanto que era mesmo? 500, né? Então, ó, 500, valor do computador. 0,2, manutenção do estoque. 4.000, valor por pedido. 12.000, demanda anual. Lá no exercício ele coloca 1.000, mas tem que fazer vezes 12 para chegar. Qual que é a fórmula? A fórmula é raiz, né? Raiz de 2 vezes 12.000 vezes 4.000. E aí eu pego tudo isso e divido. Deixa eu colocar mais um parênteses aqui. E divido por 0,2 vezes 500. E fecha. A conta é mais ou menos assim. Claro, pessoal, que eu estou escrevendo aqui só para ficar um pouco mais didático, mais fácil de entender. Mas eu vou fazer a conta do lado aqui, ó. Vamos lá. Então, leque é igual, que lá ele usou o que asterisco lá, né? Mas vamos fazer desse jeito. No Excel eu posso escrever, ó, raiz, aí eu coloco 2 vezes 12.000 vezes 4.000. Fecha. Aí divido por 0,2 multiplicado por 500. Fecha.
fecho de novo, Enter. Tá aqui, pessoal. Fazendo a conta no Excel sem fazer arredondamentos, deu 979,8 ou 980. Samuel, por que comeu deu uma diferencinha? Porque você arredondou. Só por causa disso. Tá errado? Não. Porque você arredondou. Entendeu? Então, é isso. Eu acabei não colocando a raiz, professor. Oi, desculpa. Acabei não colocando a raiz, professor. Eu coloquei agora a raiz, o valor que deu, aí deu na calculadora esse valor que você mostrou também. Perfeito, perfeito. É isso aí. Então, raiz é a última etapa, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente faz denominador, ou melhor, numerador, denominador, né? Parte de cima, parte de baixo. Então, para vocês deveriam fazer mais ou menos assim, ó. Vocês vão fazer 2 vezes 12.000 vezes 4.000. Beleza. Opa. Aí deu esse número grandão aqui, ó. Tem que tomar cuidado, porque geralmente essas contas de lote econômico, o numerador aqui ele dá bem alto, né? Então, vamos colocar até uma quebrinha aqui de milhar. Quer ver? Opa. Deixa eu colocar uma quebrinha de milhar aqui para formatar. Usar separador de 1000. Tá vendo lá? 96 milhões, tá vendo lá? 96 mil milhões. Aí a parte de baixo, o que deu aqui? Então foi 0,2 multiplicado por 500. Então deu 100. Então como que eu faço a conta? Eu faço... Eu divido, né? Eu pego 96 milhões, divido por 100, deu 960 mil. E aí, ao final, o que é? É fazer a raiz, né? Então, olha lá, eu faço raiz desse número. Ah lá, 979,7959, que é esse 980 aqui, olha lá, a mesma coisa. Só que aqui eu fiz uma fórmula direta e aqui eu fui quebrando, né? Fiz a parte de cima, fiz a parte de baixo, dividi um pelo outro, apliquei a raiz em cima disso, cheguei no resultado. Beleza? É simples assim, pessoal. Então, assim, desde que, né? Vê aí, pessoal, vocês me falam se está tudo bem. Desde que eu tenha as informações, não é difícil da gente chegar, certo? Embora tenha uma confusãozinha com números grandes aqui, mas eu acho que é uma condição tranquila para todo mundo, né? Beleza? Alguém, pessoal, ficou com dúvida, quer questionar? Ou está tudo bem? Tudo certo. Legal. Muito bem, que legal, que bom. Que bom, que bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, então, lote econômico de compras, joia. Nós trabalhamos também a questão da revisão lá contínua, beleza também, né? Para a gente finalizar, pessoal, aqui ele está mostrando, né? O que tem dentro da compra, né? Solução e dúvidas na especificação dos produtos, seleção de fornecedores, follow-up. Pessoal, vocês sabem o que significa follow-up? O que significa follow-up? Follow-up é uma atividade que tem dentro de compras. Se eu sei, eu não lembro. Alguém lembra? Pessoal, follow-up é um termo que a gente usa na área de compras e também nas áreas de produção. Quando a gente fala follow-up, o pessoal também chama de FUP, né? Seria uma abreviação de follow-up, né? FUP. A gente está falando em
acompanhamento, é um seguidor de pedido, né? Por exemplo, quando eu faço follow-up, eu estou acompanhando, eu estou seguindo um pedido. Então, o que é isso? Por exemplo, você manda o pedido para o teu fornecedor para ele te entregar alguma coisa. O que é o papel do follow-up? Fornecedor, você recebeu o pedido? Tá tudo bem? Você entendeu o prazo? Você vai conseguir entregar no prazo? Tá tudo certo? Tá. Obrigado, boa noite. Desligou o telefone. Aí tá faltando um dia para entregar o follow-up. O fornecedor, sabe aquele pedido que a gente conversou, que eu te passei? Então, amanhã é o dia de entrega dele. Tá tudo certo? Tem algum problema? Você vai entregar no prazo? O que serve uma função do follow-up? É uma função é um retrabalho? É um retrabalho. Por isso que os follow-ups hoje eles são muito automatizados, assim, né? Você tem e-mails que são enviados, mensagens, você tem às vezes rotinas mais automatizadas. Mas a função do follow-up é uma função de você se antecipar a um problema e você garantir que a coisa aconteça de fato. Por que a gente usa follow-up em produção também? Para você acompanhar a produção, para saber se a coisa está funcionando, se vai dar certo, se vai no prazo. Por quê, pessoal? Quando a gente não tem follow-up, o que pode acontecer? Atrasos. Sabe aquela coisa? Ah, eu não vi seu e-mail. Ah, eu não vi o seu pedido. Ah, eu não me atentei. Ah, eu não sabia que era essa quantidade. Eu não sabia que era para amanhã. Entendeu? Então, assim, o follow-up ele acaba fazendo essa função de seguidor. Tanto que follow vem do inglês seguir. Né? Quando eu falo follow me, né? Siga-me. Então, follow vem de seguir. Então, follow-up é um seguidor, é um segmento ali, é seguir o pedido, né? Seguir aquela entrega, alguma coisa do estilo. E outros contatos. Então, de novo, aqui ele só está mostrando, pessoal, o que tem dentro do lote econômico. Então, ele está falando que tem a questão da obtenção, né? Que é todos os gastos que você tem com fazer a compra, manusear, transportar, receber, inspecionar, manusear, fazer o contas a pagar. Então, tudo isso, pessoal, é gasto. Tudo isso é custo que você tem. E o custo do produto nem aqui está. É só os custos de você fazer aquela coisa acontecer. Aqui ele está falando, então, o custo do pedido, né? Ele colocou igual eu falei para vocês, olha lá. 3 compradores, uma secretária, um mensageiro, material, aluguel, viagens. Aí a gente soma tudo e divide pelo número de pedidos. Né? Seria essa a ideia. Manutenção de estoque, aquilo que eu falei para vocês, que é o custo do guarda-roupa, né? A armazenagem física, contagem. Ah lá, por exemplo, você tem inventário, você tem movimentação, manuseio, risco de obsolescência, que é o risco de você alguma coisa que você não vai usar mais, vai ficar parado. Seguro, risco de perda e roubo, risco de deterioração, né, que seria a perda que você pode ter ali por vida útil de pedido. Custo de oportunidade, que o que é esse custo de oportunidade? É o valor que você perde tendo um produto parado dentro do seu estoque, pessoal. É um custo um pouco mais... Desculpa. Por exemplo, quando você deixa um produto no estoque parado, você deixou o dinheiro parado. Então, é a mesma coisa que você pegasse um dinheiro e deixasse ele parado embaixo do colchão. Né? O que acontece? O seu dinheiro não rende, o seu dinheiro ele perde valor. Né? Então, esse custo da oportunidade, ele é uma comparação. Quanto que eu ganharia se tivesse colocado aquele dinheiro na poupança? Como eu deixei ele parado, então quanto eu perdi? Então, esse custo de oportunidade ele está ligado a isso. Então, ele está explicando aqui, colocando o que a gente inclui. Né? Então, ele está falando, dando um exemplo aqui, que é aquele que eu falei dos 20%, ou 5%, ou 10% de manutenção de estoque. Né? Quais são as limitações? É aquela que eu falei para vocês. Né? A demanda anual é assumida como constante uniforme, o custo ele também ele é uniforme, aquilo que eu falei para vocês. Por que demanda anual ele fala que é constante uniforme aqui? Porque nem sempre eu vou usar 1.000 por mês. Pode ser que um mês eu use 500, outro mês eu uso 1.500, outro mês... Então, você coloca lá uma coisa só no ano todo, mas nem sempre é aquilo. O custo é a mesma coisa. Eu coloquei lá que o custo do computador é 500. Mas será que o ano todo vai ser 500? Então, é um outro ponto também que pode pegar.
E eu acabo assumindo, que é outro ponto também crítico aqui e ruim, que eu vou fazer a conta para um produto só. Aquele estudo que a gente faz ali do lote econômico de compras é para um produto só. Você viu? A gente fez do computador Desk Pro. É um computador só. Só que na prática, desculpa, pode ser que eu compre vários tipos de computadores, eu vou comprar impressora, eu vou comprar celular, eu vou comprar um monte de coisa junto. Então, pode ser que eu reduza o custo do meu pedido por eu comprar outros itens juntos. Então, isso acaba sendo uma limitação também desse cálculo, né? Beleza, então ele deixou aqui algumas observações. Mas, Samuel, mesmo assim é utilizado? Sim, muito utilizado, inclusive, né? É bastante utilizado. Mas eu prefiro, de uma forma geral, usar a curva ABC. Problema, checar continuamente os estoques gera custo. Então, ele está falando o seguinte também, que além de tudo, você fazer a gestão de estoque tua gera custo, né? Quando você tem estoques menores, isso gera um custo de você ficar cuidando do estoque, porque sempre você vai estar com risco de quebra, né? Com risco de falta, né? Seria isso. Aprendizado, né? Lá. Preciso reduzir os estoques sem prejudicar o grau de atendimento. Como? Redução... Professor, sua tela tá no Excel ainda. Desculpa, pessoal. Eu estou cometendo essa falha várias vezes aqui. Obrigado por lembrar. Voltei aqui, né? Então, ele está aqui. Eu só fui mostrando aqui, pessoal, algumas, né? Aqui a gente fez o cálculo, então, que a gente acabou de fazer. E aqui ele foi mostrando, né? O que tem dentro de um custo de compra, no custo do pedido, né? Aqui ele mostrou um pouco de como fazer. Pega o valor dos compradores, valor de secretário, valor de mensageiro, materiais, papel, aluguel e tudo mais. Chega num valor e divido pelo número de pedidos. Aí a gente encontra o custo do pedido, né? O custo de se fazer um pedido. Aí ele mostrou aqui a questão do custo de estoque, né? Que eu tenho que armazenar, eu tenho que contar, eu tenho que fazer inventário, eu tenho que movimentar, eu tenho que colocar seguro. Então, ele está dizendo tudo que entra dentro do estoque. Aí ele mostrou aqui, né? Que eu pego todos esses valores e chego num percentual, que é a minha taxa de manutenção do estoque. Aqui, aquilo que eu falei, né? Que existem essas limitações do lote econômico, né? A demanda e o custo é assumido como constante uniforme. Assume-se que somente um item será ressuprido, que eu falei para vocês, né? Que eventualmente eu posso comprar mais itens juntos, né? O aprendizado, então voltando, né? Lá, redução do tamanho dos lotes sem aumento dos custos. Como que eu reduzo o tamanho do lote sem aumentar o custo? Né? Talvez comprando mais de produto barato, menos de produto caro. É um jeito, né? Por quê? Porque eu não aumento os custos e eu tenho um lote comprado de forma mais inteligente. Outra coisa que é importante, reduzir o lead time do fornecedor. Quanto menos tempo o fornecedor me leva para entregar, maior é a chance de eu acertar aquele pedido. E sua variabilidade, né? A variabilidade, o que é? Ele falou que entregava num dia, entregou no outro. Ele falou que entregar 100, entregou menos. Então, quanto menos variabilidade no meu pedido, melhor. Então, lead time reduzido é ótimo, menos variabilidade é ótimo. Redução dos erros na previsão. A previsão é o que gera tudo. A gente falou de previsão lá no começo do curso. A previsão de vendas é o que vai gerar o quê, por exemplo? Vai gerar essa informação aqui, ó. A gente não tem aqui demanda anual. Essa demanda anual vem da onde? De uma previsão de vendas. Então, quanto menos eu errar na minha previsão, melhor, né? Menos chance de errar todo esse cálculo aqui. Turminha, a gente tem um estoque de segurança para a gente ver. Eu acho que está um pouco exagerado o horário agora, embora a gente começou um pouco mais tarde, mas a gente não vai conseguir iniciar e acabar. Então, nesse caso, eu acho melhor a gente não iniciar, né? Então, a gente inicia na próxima semana. Basicamente, a gente já vai estar nas últimas aulas ali, mas como eu já disse, né, para efeito de avaliação, essas coisas, a gente vai fazer até onde a gente ver. Então, eu espero trabalhar estoque de segurança e fazer mais algumas finalizações, e aí a gente encerra.
depois da prova, se a gente vai continuar tendo encontros, a gente conversa eventualmente, e a gente pode até abordar mais algumas coisas, mas eu prefiro não iniciar, porque senão a gente vai parar pela metade e não vai render. Mas eu vou fazer um pedido para vocês, um pedido. Não vai ser lição de casa, mas vai ser um pedido para vocês darem uma lida, uma olhada no estoque de segurança, não só aqui no material, mas também no conceito de estoque de segurança. Digita aí no Google, pesquisa, lê o material aqui, porque é uma coisa que não está difícil de entender, está fácil. Só que ele é interessante a gente entender o conceito de estoque de segurança, para que ele serve, aonde ele é usado, como ele é calculado, entendeu? Então, peço que vocês aí, né, usem um pouco o nosso tempo aí, não precisa ser exatamente agora, obviamente, mas que vocês possam verificar aí com calma um pouco sobre o estoque de segurança, porque é um tema também muito importante. Lembro que com o estoque de segurança, basicamente a gente fecha todas as componentes de estoque. Por quê? Eu sei a hora de pedir? Sei, ponto de reposição. Eu vou saber calcular o estoque de segurança? Sim. Eu já sei quanto comprar? Já sei. Porque a gente acabou de ver, lote econômico de compras é um cálculo. Ou curva BC é um cálculo também. Então, ou seja, a gente começa a ficar mais especialista nessa questão aí que é a famosa gestão de estoques. Beleza, turminha? Querem fazer alguma pergunta? Tá tudo bem até aqui? Tá tudo certo? Alguém quer questionar alguma coisa? Não, tudo tranquilo, professor. Muito bem, muito bem. Joinha? Ninguém? Então, pessoal, agradeço aí a noite, né? Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente trabalha aqui estoque de segurança. A gente vai ver também aquela questão lá da reposição periódica que a gente pulou hoje lá. E aí a gente vai encaminhando aí para o final dos assuntos voltados à gestão de estoques. Mas, certamente, a gente vai sair um pouco melhor do que quando a gente iniciou e aí a gente tinha uma série de dúvidas ainda do que era tudo isso, né? Então, acho que esse tema é um tema legal, é um tema importante, porque na empresa, dentro da logística, é uma área que é importante a gente saber, é uma área que não são todos que conhecem, mesmo as pessoas que trabalham com logística, elas têm um pouco de dificuldade nesse entendimento do que como calcular. Então, acho que é um ponto bacana da gente se envolver, né, para a gente poder realmente trabalhar isso em um determinado momento, ou apoiar, ou eventualmente sugerir quando for necessário, né? Beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos em breve. Caso vocês tenham, durante a pesquisa, durante o estudo que vocês forem fazer aí, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, não hesitem em me mandar, pessoal. Não hesitem em me questionar. Eu estou sempre disposto, sempre pronto aqui, seja no WhatsApp ou no Classroom. Até prefiro mais o WhatsApp, se puderem. Os representantes têm o meu contato, se vocês não tiverem. Manda que a gente converse e a gente resolve os problemas, tá bom? Beleza? Pessoal, boa noite. Para quem tem feriado aí, desejo um ótimo feriado, né? Não são todos, depende da cidade que você está, né? E a cidade que você trabalha, né? Também. E desejo, obviamente, também um ótimo final de semana. Aproveite para descansar bastante e nos vemos na próxima semana, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado Você igualmente. também, Boa Eduardo, noite. igualmente. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa noite, Boa professor. noite. Um abração. Até mais. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite.